obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tiver a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Meus caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Dessa vez será sobre a marca da besta. Portanto, fique confortável, abra sua Bíblia e vamos ver os acontecimentos dos últimos tempos. Antes de começarmos, te convido a deixar um like, se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para que o YouTube o avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Agora, vamos começar. Provavelmente, o 666 é o número mais conhecido da Bíblia. Os filmes, livros e especulações que surgiram dessa cifra têm sido muito mais numerosos do que a quantidade literal que o famoso número representa. Ao longo dos séculos, inúmeros mestres bíblicos têm se dedicado a desvendar seu significado. Eruditos e teólogos ofereceram muitas ideias diferentes sobre isso. Atualmente, parece haver uma obsessão por identificar algum personagem histórico com a besta, o anticristo. Se simplesmente queremos relacionar o 666 com alguma pessoa ou evento, as dúvidas e confusões se tornam intermináveis. Portanto, o que esse número realmente representa? E que tipo de discernimento é necessário quando João nos convida a interpretá-lo? No livro do Apocalipse, no capítulo 13, João menciona uma marca que será colocada na mão direita ou na testa das pessoas. Essa marca é identificada como o nome ou o número da besta. Ele diz que sem essa marca, ninguém poderá comprar nem vender. Para entender essa marca, primeiro temos que compreender o que o trecho nos diz sobre a besta e sobre o seu número. Caro ouvinte, antes de começarmos a estudar detalhadamente a marca da besta, temos que considerar o momento específico em que essa marca será implantada. Hoje em dia, surgiram muitas especulações sobre a implantação desta marca. Alguns, por exemplo, chegaram a acreditar que as vacinas contra a Covid-19 eram a marca da besta. No entanto, isso não é verdade. Temos que considerar que essa marca será implantada durante a Grande Tribulação, também conhecida como a Semana 70 de Daniel. Agora, em Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2, vemos que a Grande Tribulação começa com a aparição do Anticristo na cena mundial. Vamos ler o relato bíblico. Vi quando o Cordeiro abriu um dos selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse o estrondo de uma voz, "Venha!" Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava vitorioso e para vencer. No final do Apocalipse, especificamente no capítulo 19, vemos que Jesus se apresenta em um cavalo branco, ainda antes de lutar, porque ele já venceu. Mas antes que Jesus venha, outro fará a sua aparição, que dará a impressão de ser o Messias, mas não é. Esse será o Anticristo. Esse ser demoníaco desfrutará do poder e do respaldo de Satanás para se opor contra todo o espírito e doutrina de Cristo, assim como tentará usurpar seu nome, fazendo-se passar por ele. Sua aparição no cenário mundial abre o período de 7 anos da Grande Tribulação. Em Daniel, capítulo 9, versículos 20 ao 27, vemos que o profeta recebeu a profecia das 70 semanas, onde cada semana abrange um período de 7 anos. Até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, foram cumpridas 69 semanas, e a profecia ficou paralisada aí,
porque entrou o período dos gentios, já que essa profecia das 70 semanas está vinculada especificamente a Israel. Considerando tudo isso, vemos que falta uma semana para ser cumprida a semana 70. Essa última semana são os 7 anos da grande tribulação. Em Daniel, capítulo 9, versículo 27, nos dá mais detalhes sobre essa semana. Vamos ler o relato bíblico. E ele fará um pacto com muitos por 7 anos, mas na metade desse tempo ele interromperá os sacrifícios e as ofertas. Também existe outra versão que está descrito de outra maneira. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana, mas depois de metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. Quando o tempo dos gentios chegar ao fim, a última semana será cumprida. Agora, essa última semana será dividida em 2 partes, como acabamos de ler. Na metade desse tempo, ele interromperá os sacrifícios e as ofertas. Vamos ver o que precisa acontecer em cada uma dessas partes. O texto nos diz que, no início dessa última semana, o governante, que é o Anticristo, confirmará o pacto com muitos. Outras traduções sugerem a ideia de que ele forçará ou imporá o pacto com muitos. De qualquer forma, seja por meio de diplomacia ou força, o fato é que Israel voltará a viver seguro e em paz em sua terra e poderá reconstruir seu templo em Jerusalém. Hoje em dia, parece impossível pensar que isso possa acontecer. Lembremos que onde o templo judaico costumava estar, agora está a Cúpula da Rocha, o terceiro lugar mais sagrado para o islamismo, onde Maomé afirmou ter ascendido ao céu. É impensável considerar que os judeus poderiam assumir o lugar sagrado dos muçulmanos. Lembremos que atualmente há cerca de 100 milhões de pessoas que professam a religião muçulmana no mundo, em comparação com os 14 milhões de judeus espalhados pelo mundo. Nessas circunstâncias, é difícil saber como o Anticristo convencerá os muçulmanos a cederem o lugar que atualmente a Cúpula da Rocha ocupa, para que seus odiados vizinhos judeus construam ali seu templo. Em todo caso, parece que ele confirmará esse pacto com muitos, o que sugere que ele negociará não apenas com judeus e muçulmanos, mas também com muitas outras nações. Agora, ao começar a segunda parte da última semana, o Anticristo não se contentará apenas em desfrutar da fama proporcionada por suas grandes realizações políticas, mas também assumirá o poder religioso. E para isso, ele cessará os sacrifícios no templo. Na metade desse tempo, ele interromperá os sacrifícios e as ofertas, e também obrigará o mundo a adorá-lo como se fosse Deus. Isso foi anunciado pelo apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso acontecerá na metade da semana, ou seja, após 3 anos e meio. Lembremos que o livro do Apocalipse se refere a esse período como 42 meses ou 1260 dias, e Daniel os descreve como um tempo, tempos e metade de um tempo. Portanto, na metade da última semana, ou melhor, na metade dos 7 anos da grande tribulação, o Anticristo manifestará seu verdadeiro caráter e intenções. Ele não será mais o habilidoso político que conseguia acordos incríveis, mas usará seu poder para estabelecer por meio da força o culto à sua própria pessoa. É nesse ponto que ele irá impor sua marca, de modo que ninguém poderá comprar ou vender, a menos que tenha essa marca durante esse tempo. O Anticristo desencadeará uma perseguição universal contra o povo judeu. Em Apocalipse, capítulo 13, também é dito que um falso profeta
erguerá uma imagem para honrar o anticristo e que todo o mundo será obrigado a adorá-la sob pena de morte. Vamos examinar o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 15. Vi então emergir da terra uma segunda besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce todo o poder da primeira besta diante dela e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Realiza grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à terra diante dos homens. Engana os habitantes da terra com os sinais que lhe é permitido realizar em presença da primeira besta, dizendo-lhes que façam uma imagem da besta que sobreviveu à ferida da espada e viveu. Recebeu autoridade para dar vida à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse até falar e fazer com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Nos versículos anteriores desse mesmo capítulo, vemos que a primeira besta surgiu do mar. Essa primeira besta é uma representação do anticristo. O anticristo será ajudado em sua missão diabólica por outra besta, que, como acabamos de ler, surgiu da terra. O livro do Apocalipse se refere a essa segunda besta como o falso profeta, o que nos dá uma ideia precisa de seu caráter e propósito. Em nossa linguagem moderna, diríamos que ele atuará como um ministro de propaganda do anticristo, tentando convencer o mundo de sua grandeza, encorajando todos a colocar nele sua confiança como única via possível de salvação. Nesse sentido, o anticristo se servirá do falso profeta, da mesma forma que os reis da antiguidade faziam com os falsos profetas sob seu controle. Por outro lado, observamos que o falso profeta, por meio de grandes sinais, conseguirá convencer a todos a adorarem a imagem do anticristo. Sua principal meta não é introduzir uma nova religião, mas sim promover a adoração da pessoa do anticristo, de modo que ele seja considerado divino por todos. Entretanto, como iremos perceber em breve, o falso profeta não apenas se concentra em persuadir as pessoas, ele também estabelecerá um controle econômico rigoroso dentro do governo, de modo que ninguém possa realizar transações comerciais sem ter aceitado ser marcado por ele. Vamos analisar os versículos 16 e 17 do capítulo 13 do livro do Apocalipse. E obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tiver a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Como parte do programa totalitário do anticristo, ele exigirá que todas as pessoas sejam marcadas. O anticristo desejará que todas as pessoas do mundo mostrem de forma pública e visível que serão seus seguidores. Por isso, a marca será colocada em partes do corpo que são difíceis de esconder. Na época do apóstolo João, apenas animais e escravos eram marcados dessa maneira, identificando seu proprietário. A besta pretende fazer o mesmo com todos os seres humanos, os quais imediatamente ficarão sob sua dependência. Essa marca será uma imitação que Satanás fará do selo que Deus colocará sobre seu próprio povo. No livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículos 2 a 8, vemos que os servos de Deus, as 144.000 pessoas das 12 tribos de Israel, serão seladas em suas testas. É verdade que em ambos os casos, a marca ou o selo implica pertencer àquele que o coloca neles. No entanto, é importante observar algumas diferenças. O selo de Deus é um sinal de que fomos redimidos por ele da escravidão do pecado, enquanto a marca da besta implica exatamente o oposto. Por outro lado, o crente é selado pelo Espírito Santo quando voluntariamente crê no Evangelho,
como mencionado em Efésios, capítulo 1, versículo 13. No entanto, a besta ou anticristo forçará a vontade das pessoas por meio de métodos coercitivos e legais. Além disso, ser selado por Deus nos assegura que poderemos desfrutar das bênçãos do reino eterno, enquanto aqueles que receberem a marca da besta estarão condenados ao lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Por fim, essa marca da besta colocada na mão e na testa parece ser uma distorção do mandamento dado por Deus aos israelitas quando foram libertados da escravidão no Egito. Deus os instruiu a lembrarem-se sempre de suas palavras, como está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8. Prende-as como sinal na tua mão, e são como frontais entre os teus olhos. Também em Êxodo, capítulo 13, versículo 9, diz: Esse mandamento será como um sinal em sua mão e uma lembrança diante dos seus olhos, para que a lei do Senhor esteja sempre em sua boca. Pois foi com mão poderosa que o Senhor os libertou do Egito. E agora a besta se sente como o Salvador do mundo e quer que cada pessoa tenha sua marca na mão ou na testa, para que nunca esqueçam esse fato. Como parte do programa diabólico da besta, quem não tiver essa marca não terá a possibilidade de comprar ou vender. Isso implica que a besta realizará uma reorganização de todo o sistema econômico mundial, unificando-o com a religião. Mas o mais importante aqui é que aqueles que não tiverem a marca estarão impedidos de realizar qualquer transação comercial, e todos os habitantes da Terra estarão sujeitos a um rígido controle ditatorial de uma magnitude nunca antes conhecida. Em breve, todo o mundo perceberá que não é possível discordar da besta, e descobrirão que eles mesmos escolheram a pior de todas as escravidões. Mas é certo que, por enquanto, aqueles que sofrerão mais serão os que estarão na grande tribulação. Eles serão condenados ao ostracismo ou à exclusão da vida social e lentamente irão morrendo pela impossibilidade de comprar comida, medicamentos ou outras coisas necessárias para a sobrevivência. Isso será muito duro. Podemos considerar a situação dos pais que não serão capazes de sustentar seus filhos. Embora nos dias de hoje os cristãos muitas vezes enfrentem discriminação em suas profissões por causa de sua fé, a perseguição da besta será muito mais severa. Aceitar ou rejeitar essa marca será uma questão de vida ou morte. É provável que muitos aceitem com entusiasmo serem marcados, convencidos dos supostos benefícios dos planos do anticristo. Outros podem fazê-lo simplesmente porque é o que todos estarão fazendo. Certamente haverá pessoas que desconfiarão da besta ou até mesmo se oporão ao seu sistema, mas não terão coragem de desafiá-la. Para evitar problemas, muitos optarão pela opção mais fácil e permitirão serem marcados. Somente aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus serão capazes de resistir a essa pressão, pois o custo de resistir será muito alto. Eles serão os verdadeiros vencedores, como vemos mais adiante no livro do Apocalipse, capítulo 15, versículo 2, onde é mencionado que estarão no céu. Vamos ler o relato bíblico. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Isso ocorrerá porque a oposição deles à besta lhes custará a vida. Esse será o preço que cada um terá que pagar para vencer a besta. Por outro lado, é verdade que houve muita especulação sobre como será a marca da besta. Embora a Bíblia se concentre principalmente em nos fazer entender o significado e as implicações dessa marca, devemos observar que ela se refere a essa marca das seguintes maneiras. A marca, o nome da besta,
ou o número do seu nome são mencionados. Parece que o foco está no nome da besta, que pode ser expresso numericamente. Isso reflete um esforço da besta para imitar o verdadeiro Cristo. Após sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus Cristo foi exaltado por Deus acima de tudo e recebeu um nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui notamos que a besta, ou o anticristo, quer ter o mesmo reconhecimento por parte do mundo em sua desequilibrada oposição ao verdadeiro Messias de Deus. De fato, a palavra anticristo provém do termo grego anticristos, que significa em lugar de Cristo ou contra Cristo. Quanto à possibilidade de impor um sistema desse tipo em nível mundial, podemos ter certeza de que a tecnologia atual já o permite. Essa é mais uma razão para considerar que a aparição desse sombrio personagem está próxima. Vamos continuar lendo o versículo 18 do capítulo 13 do Apocalipse. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. João começa o versículo dizendo: aqui há sabedoria, ou seja, a compreensão e a habilidade são necessárias para resolver o problema do número. Assim como Daniel recebeu instruções e entendimento para decifrar o enigmático número 70 em relação às 70 semanas proféticas durante a tribulação, as pessoas também receberão discernimento e compreensão para decifrar o mistério desse número. Provavelmente, nenhum outro número na Bíblia ou na história gerou tanta atenção e especulação quanto os 666. Muitos comentaristas acreditam que descobrir o número da besta envolve certos cálculos. Eles notam que na antiguidade os números não eram escritos com algarismos, mas sim com letras. A partir disso, é possível analisar o valor numérico de cada letra em um nome e formar ou calcular um número. No entanto, muitos nomes podem resultar em 666, levando a numerosas especulações que não conduzem a nenhum lugar. A Bíblia não identifica o anticristo nem interpreta o número. Em vez disso, ela afirma que durante a tribulação, quando Cristo se revelar, o número do nome do anticristo será 666. Qualquer especulação sobre a identidade do anticristo antes de sua revelação ultrapassa os limites de uma interpretação profética legítima. A identificação simplesmente não está disponível ainda. Quando o anticristo for revelado, a interpretação da marca virá como resultado da compreensão de 5 comentários sucessivos declarados por João em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18. O nome da besta, o número do seu nome, o número da besta, o número de um homem e o número 666. Seguindo essa progressão lógica, o número é o próprio nome do anticristo, que tem um valor numérico de 666. Portanto, o nome do anticristo, quando for revelado no futuro, será o equivalente numérico de 666. Em resumo, embora a Bíblia não identifique completamente o anticristo ou sua marca, ela fornece alguns detalhes precisos sobre a marca. 1. Será usada após o arrebatamento e não antes dele. 2. Será utilizada durante a segunda metade da tribulação. 3. Será necessária para realizar transações comerciais. 4. Será universalmente aceita por não cristãos e rejeitada por cristãos. 5. Será um sinal de adoração e lealdade ao anticristo. 6. Será promovida pelo falso profeta. 7.
será uma marca que levará ao castigo eterno. Com isso, concluímos por hoje. Te convido a deixar nos comentários o que você achou desse vídeo. Que Deus abençoe grandemente e comigo será. Até o próximo vídeo.